noite, igreja linda e abençoada do Senhor Jesus, amém? Aleluia, que o Senhor Jesus Cristo encontre os corações de cada um de vocês abertos nesta noite, que os corações de vocês estejam de graça, desejosos em encontrar-se com Ele, que o coração de cada um de vocês que se entrou nesse lugar, nessa noite, seja impactado pela graça de Deus neste lugar, que em tudo o Senhor encontre você nessa noite, amém? E somente você que tem expectativas em Deus nessa noite, aplauda o nome do Senhor e aceite-se o seu lugar e glorifique o nome dEle, amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, para quem não me conhece, eu me chamo Renan, para muitos Renanzinho, mas para ele eu sou filho, assim como você, filho, isso é o que importa. Esse é o maior de todos os títulos que eu desejo ter. Sou casado com a Carolzinha que está servindo lá no Kids, pai do Benjamin, da Beatriz e do Breno, e somente até aí. Deus é bom. E nessa noite eu tenho a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor neste lugar. E o meu desejo nessa noite é ser boca de Deus para você. O meu desejo nessa noite é que você seja encontrado pela palavra do Senhor, Deus dos exércitos. E no que depender de mim, o nome dEle vai ser engrandecido. No que depender de mim, a presença dEle será impactante nos corações de cada um de nós neste lugar, através da sua palavra. No que depender de mim, o nome dEle vai ser engrandecido. No que depender de mim, o nome dEle vai ser exaltado. No que depender de mim, Ele vai aparecer, eu diminuirei. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E nesta noite, importa que o nome dEle seja engrandecido. E que os nossos corações sejam impactados pela presença dEle, como nós acabamos de cantar. Amém? Glória a Deus. Aleluia, que Ele cresça, que eu diminua e que Ele me esconda diretamente atrás da cruz dEle. E que em tudo seja assim. Amém? Bom, se eu perguntar para você bem assim, quem sabe como é o nome do pastor dessa igreja? Amém? A maioria sabe. E se eu perguntar para você, qual é o nome dos apóstolos dessa igreja? Amém? Se eu perguntar para você, vamos fazer uma mescla aqui. Se eu perguntar para você, qual é o nome do prefeito da Serra? Pouca gente sabe. Está perdendo muita coisa não. Se eu só perguntar nessa noite quem é o governador desse estado? Com todo respeito ao meu prefeito, gente. Brincadeiras à parte. Quem é o governador do estado? E se eu perguntar para você, quem é o presidente dessa nação? Pois é. Quando eu pergunto a você se você conhece o pastor, os pastores dessa igreja, vocês respondem que sim, mas sua maioria sabe quem é. Quando eu pergunto para vocês se vocês conhecem os apóstolos dessa igreja, a sua grande maioria também sabe quem é. Porque nós os conhecemos por proximidade. Nós os conhecemos por relacionamento. Nós os conhecemos porque, vez ou outra, temos o privilégio de trocar uma boa ideia com eles. E uma ideia para você, eu vou te dar que nunca teve a oportunidade de trocar uma ideia, nem com o seu pastor, nem com os seus apóstolos. Meu irmão, minha irmã, você não sabe o que você está perdendo. Pensa no povo de uma ideia boa e sadia. Pensa no povo ponta firme. Pessoas incríveis de você trocar uma boa ideia. Sempre um bom aprendizado. Sempre uma boa palavra. Vá com um gabinete uma hora, vai lá e troca uma ideia, você vê que maravilhoso que é. Nós conhecemos essas pessoas a efeito de relacionamento. Quando eu falo porque eu conheço meu pastor, meu apóstolo, é porque eu tenho relacionamento com eles. Quando eu pergunto para você, quando você conhece o prefeito da Serra, talvez você não conheça. Talvez quando eu te pergunte sobre o governador do nosso estado, você também não conheça. E talvez quando eu pergunto sobre o presidente, também não. Mas é uma coisa interessante, porque eles só aparecem de 4 em 4 anos,
mostrando a cara, tudo bonitinho, não quero falar de política, mas a efeito da minha introdução é preciso falar sobre isso. E a cada 4 anos eles vêm, você os conhece, vocês sabem quem é, vocês os conhecem de saber quem é, mas em profundidade, nós não os conhecemos, nós não temos um relacionamento com eles. E assim também é, queridos, na maioria das pessoas que nós nos relacionamos durante as nossas vidas, nos nossos dia a dia, nos nossos trabalhos, a você jovem, adolescente, no nosso dia a dia na escola, onde quer que estamos, nós conhecemos pessoas, mas na sua grande maioria, nós não as conhecemos ao ponto de nos relacionarmos com elas, nós não as conhecemos ao ponto de intimidade com elas, sabemos quem são, de onde são, mas verdadeiramente não as conhecemos. Amém ou não amém? Baseando-se nisso, o tema da nossa palavra nessa noite é: quem Ele é para você? E olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela nesse momento: quem Ele é para você? Amém? Convido a vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 ao 16. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala bem assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. E segunda vez ele pergunta novamente. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feche seus olhos, vamos orar. Fale com ele aquilo que você espera nele neste lugar, nessa noite. Senhor, nesta noite nós queremos, ó Pai, como igreja do Senhor neste lugar, dizer que o Senhor é muito bem-vindo. Obrigado por chegarmos até aqui, Senhor. Obrigado por estarmos aqui com os corações esperançosos, em expectativas no Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo visite este lugar com poder e graça. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo fique muito à vontade neste lugar. Visita nossos corações. Que aquele que está confuso seja esclarecido. Que aquele que tem medo seja alegre e feliz neste lugar. Meu Deus, venha sarar toda dúvida neste lugar. Meu Deus, pessoas enfermas, meu Deus, o Espírito Santo visita cada um agora. Eu não conheço, mas o Senhor conhece a expectativa dos seus filhos. No nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus, te engrandeço, e a tua igreja te aplaude, porque somente tu és digno de ser adorado. No nome de Jesus. Aleluia. Queridos, se nós voltarmos um pouquinho no final do capítulo 15, quando nós analisamos aqui, Jesus tinha acabado de fazer a segunda multiplicação de pães e peixes. E ele foi para um lugar chamado Magdala, diz a palavra. E chegando lá, os fariseus e saduceus, se aproximando-se deles, o interrogaram e pediram a ele: nos dê um sinal. E eu acredito que, dentro do que eu pesquisei, do que até onde eu consegui entender dentro da palavra, que isso muito injuriou o Senhor Jesus Cristo. Esse cara, meu irmão, estão vendo eu multiplicando os pães, os peixes. Estão vendo eu curando enfermo, expulsando demônio.
Estou sabendo de tudo, e de tudo que eu faço, esse cara sabe meu passo a passo. Se eu respirar, ele sabe que eu estou respirando. E ele fica me pedindo um sinal. Essa seria a minha percepção do que o Senhor pensou naquela noite, naquele dia. E ele fala para você, meu irmão, vocês, quando o céu está aberto, vocês sabem que haverá um belo dia. Quando o tempo está fechado, vocês sabem que haverá tempestade. Vocês são espertos pra caramba, para saber sobre o tempo, sobre as coisas de tudo, mas não tem a capacidade de entender os sinais. Não. Hipócritas, diz a palavra. E ele se retira. E ao se retirar, ele chega para os seus discípulos reunidos ali naquele lugar e pergunta para eles essa pergunta que nós observamos aqui nos versículos 13 ao 16. E a pergunta que nós observamos que o Senhor Jesus Cristo faz, em sua intenção, ele faz essa pergunta para duas classes de pessoas. A primeira classe de pessoas que o Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta são para as pessoas que viam sinais, pessoas que compreendiam, queriam e aceitavam tudo que viam e ouviam, pessoas que participavam de tudo aquilo que o Senhor fazia, mas que acabaram aquele momento, continuavam suas vidas como se nada tivesse acontecido. E a segunda classe de pessoas que o Senhor pergunta, e para vós, ele pergunta para pessoas que têm um coração esperançoso nele, pessoas que sabem realmente quem ele é, que independente do que aconteça, das circunstâncias da vida, estão com suas confianças nele, com as suas convicções nele, com a sua dependência nele. Amém? E queridos, a mesma pergunta feita para duas classes de pessoas daqueles dias é a pergunta que ressoa aos nossos corações e ouvidos nessa noite. E vós, quem dizeis que eu sou? E pegando o gancho nesse argumento, eu achei incrível, não nada mais certo e proposto do que botar o tema dessa palavra. Quem ele é para você? Quem ele é para você? Algum tempo atrás, queridos, numa oportunidade já há algum tempo, eu e meu irmão Fabrício Coradini, nós trocando aquela ideia sadia sobre as coisas de Deus, das bênçãos que Deus tem feito na nossa vida, o Coradinho, ele me fez a seguinte pergunta, meu irmão. Renanzinho, se Jesus viesse nos dias de hoje, no tempo atual, a primeira vinda dele, porque ele vai voltar, amém? Ele vai voltar, não se engane. Mas se na primeira vinda de Cristo ele tivesse vindo nos nossos dias, se a primeira vinda de Cristo ele tivesse vindo no nosso tempo, hoje, agora, a pergunta que ele me fez foi essa: qual seria a aceitação do povo da época, nossa época, nos nossos dias? Eu parei, fiquei viajando no que ele tinha me perguntado. Falei, meu irmão, eu penso o seguinte, que se o Senhor nascesse nos nossos dias, seria igual ou pior do que naqueles dias. Porque naqueles dias as pessoas esperavam a vinda do Messias, porque a palavra, ela narrava o tempo todo dizendo sobre a vinda do Messias. Tudo que até os fariseus falavam sobre a vida do Messias. Até os saduceus falavam sobre a vida do Messias. Tudo gerava expectativas para a vida do Messias. Então eles esperavam pelo Messias. Eles esperavam. Eles tinham expectativas que viria o Messias. Nos nossos dias nós não esperamos pelo Messias. A igreja sabe que Jesus vai voltar. A igreja sabe que ele virá.
Mas aí da igreja sabendo que ele virá, e virá com fogo, virá com vara de ferro, e vai reger as nações, independente de qual seja a sua circunstância e sua situação, ele vai voltar para mim e para você. Mas mesmo as pessoas sabendo, se viesse nos nossos dias, a aceitação dele seria menor. A efeito de quê? As pessoas do nosso século, as pessoas do nosso dia, elas estão cada vez mais não querendo nem saber das coisas de Deus. Elas dizem cada vez mais as pegadas nas paixões da sua carne. Não estou nem aí com nada, minha vida é minha vida e o resto é resto, e daí por diante. Interessante isso, porque as pessoas querem cada vez menos se importar com isso. Muitos de nós, queridos, ao analisarmos, ao fazermos uma introspectiva, pare e pense entre você e você mesmo, no seu momento só consigo próprio. Você vem à igreja, você vai na célula, ouve a palavra, é impactado pelo aquilo que acontece aqui, na célula, em qualquer outro lugar, que a palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo esteja sendo pregada, porque a palavra ela confronta, mas no outro dia é a mesma coisa, não fez diferença nenhuma. As pessoas estão cada vez mais com suas vidas longe, distante das coisas que Deus tem para nós. Pouco se preocupando com se vai ou se não vai, se dá ou se não dá. Eu quero sim, eu vou na igreja. Top. Massa demais, a igreja é massa, o louvor é massa, os irmãos são massa, tudo é massa, a dança é massa. Massa. Eu vou na cela. Os adolescentes aí estão ligados? Os adolescentes, todo mundo, molecada solta, meninada massa, cheio de gás, cheio de vontade. Vou na cela, é massa, a cela dos adolescentes é muito maneira. A cela de casais é muito maneira. As celas mistas são muito maneiras. O nome do Senhor é engrandecido nesses lugares. Mas você vai lá, e o que isso tem gerado na minha e na sua vida? Nós vamos à igreja, vamos na cela, e nossa vida continua a mesma. As pessoas estão cada vez sem menos tempo para Cristo. Vê os cultos, né? Mas eu não quero compromisso com a igreja. Do jeito que está para mim, está bom. A palavra nos fala que Jesus naquele tempo veio para aquele povo. E a palavra nos fala que o Senhor viria para um povo em especial. E a Bíblia nos fala no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11. E veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Então nós temos a intenção nessa noite de entendermos que nos dias de lá não são diferentes do dia de hoje. Porque as pessoas ouvem a palavra do Senhor, as pessoas são confrontadas pela palavra, mas continuam rejeitando, continuam apegadas às suas vontades, às suas paixões, aos seus querer. Isso é muito interessante. E eu continuo te fazendo a pergunta: quem ele é para você? Quem ele é para você? A maior dificuldade que as pessoas têm quando vêm na igreja e ouvem a palavra é porque a palavra é algo muito incrível. A palavra do Senhor ela é algo confrontador. E quando você ouve a palavra te confronta. E eu não posso deixar de falar de confronto dentro da palavra, sem lembrar da palavra que nos fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 13 e 14, que essa própria palavra nos fala sobre 2 portas e 2 caminhos. E assim está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. E nós não poderíamos deixar de falar sobre isso, porque são muitos os que entram por ela. A maior loucura que acontece é quando você entende sobre essas 2 portas e sobre esses 2 caminhos. E você aceitando ou não, você querendo ou não, pega a visão. Você está entrando por uma delas e caminhando por um deles.
Independente de você aceitar ou não, de você entender isso ou não. Existem dois caminhos. A palavra não nos fala de um caminho alternativo e não de um terceiro caminho. A palavra nos fala de dois caminhos e duas portas. E você aceitando ou não, querendo ou não, ou está indo para o inferno, ou está indo para o céu. E a palavra nos confronta. Quem Ele é para você? Ele é aquele nessa noite que fala para você que esses dois caminhos continuam sendo os mesmos. Nunca houve uma reforma nesses dois caminhos. Nunca houve uma reforma nessas duas portas. Eles continuam sendo o mesmo. E pega a visão que eu vou te dar. Por mais que muitos queiram, por mais que muitos de nós queiramos fazer algumas adaptações, alguns ajustes na palavra, porque eu ando dizendo por aí que a Bíblia é antiquada. A Bíblia é o livro mais antigo que existe. E por sua natureza antiga, de sua origem antiga, muitos por aí dizem que a Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra do Deus vivo, ela precisa ser reformulada, porque é muito rígida. Porque a Bíblia, ela confronta, ela é muito rígida, ela é inadequada. Poderia falar um pouquinho mais de amor, porque Deus é amor. Podia falar mais de carinho, de aceitação, de adaptação, porque Deus ama. Deus ama. Deus é amor. Mas quando você pesquisa nos 4 evangelhos, aquele que te ama, aquele que entregou a vida por você, é quem mais fala sobre o inferno. E se você quer ou não quer, se aceita ou não aceita, ou você está indo para o céu, ou você está indo para o inferno. E quem Ele é para você? Quem Ele é para você? Meu Deus, Ele é amor de verdade, muito amor. Deus ama, Jesus ama, a ponto de ter se entregado por mim e por você. Mas pode pesquisar que sobre o inferno ninguém mais falou sobre isso. Ninguém mais falou do que ele sobre isso, quero dizer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia, no original, sendo antiga, com todo o seu conteúdo, sendo ou não um livro rígido, um livro onde as pessoas acham que precisa ser reformulado, ainda um livro sendo um livro que confronta, a Bíblia é a boca de Deus para nós. E mesmo a Bíblia com tanta rigidez, com tantas afirmações sobre céu e inferno, as pessoas ainda continuam não dando ouvidos à voz de Deus através da palavra. Por que querer adaptar? Porque a Bíblia confronta, a palavra confronta. O poder de Deus, ele liberta, mas ele confronta. E não adianta você querer mudar, porque na verdade, queridos, quem precisa fazer adaptações, quem precisa fazer mudanças, somos eu e você. Mudanças no nosso caráter, mudanças no nosso comportamento, mudanças na nossa atitude, no nosso falar, no nosso pensar, na forma de ver as coisas. Precisamos fazer mudanças e adaptações nisso. E eu quero te dar essa ideia bem dada, o mais rápido possível. O mais urgente possível, nós precisamos mudar nossa atitude, mudar nosso comportamento. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos de verdade tomar vergonha na cara. A brisa não precisa ser adaptada. A Bíblia não precisa ser mudada. A vergonha tem que arder na nossa cara. A vergonha tem que arder nos nossos corações. Não a Bíblia ser mudada. A Bíblia continua e continuar sendo a mesma. E por mais que as pessoas querem mudar ou adaptar, não vai funcionar. Porque é a boca de Deus. E não adianta, queridos. Não adianta. Aleluia. O nosso comportamento tem que ser de gratidão a Deus. Nós que realmente precisamos tomar postura de homens e mulheres gratos a Deus. Gratos por mais um amanhecer,
grato por mais um dia de vida, grato por mais um dia de saúde, grato por tudo que Ele te fez, por cada livramento que nos deu nesse dia. Pessoas que têm o coração generoso, em gratidão ao Senhor. Isso sim nós precisamos ser, isso sim nós precisamos fazer. Tem muita gente que fala assim, a Bíblia diz, venha como está. Verdade mais verdadeira. Mais linda essa verdade. A Bíblia diz sim como venha como está. Amém ou não amém? Você que mente, a Bíblia fala, venha. Você que adultera, que fornica, a Bíblia fala, venha. Você que bebe, a Bíblia fala, venha. Venha como estiver. Você que fuma, que cheira, ou que qualquer outro bagulho que você arruma em sua vida, venha. A Bíblia fala, venha. Venha como estás. É verdade, está escrito. Quem é Ele para você? Quem Ele é para você? Meu Deus, aleluia. Ele é aquele que te convida a vir como você está, verdadeiramente. Mas também Ele é aquele que não aceita que você continua como você está. Ele é aquele que espera a sua mudança. Ele é aquele que espera o seu comportamento ser impactado pelo poder e pelo amor dEle, para que você mude o seu. Aleluia, glória a Deus. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite dele, queridos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele está convidando a cada um de nós. Vivemos expectativas de vida. Vivemos em novidade de vida. Não é ir a Ele do jeito que você está e ficar do jeito que você está, não, porque Ele se preocupa com você. É impossível você estar perto dEle e não ser impactado no seu caráter. É impossível você estar perto dEle e não haver mudança na minha e na sua vida. É impossível. Se você se diz estar perto de Cristo e continua se comportando como se nunca estivesse, é porque você nunca esteve diante dEle. Se você fala ser um servo de Deus e se comporta como se fosse um qualquer, é porque você é um qualquer, você não é um servo. Porque o servo, ele faz a vontade do seu Senhor. Eu já cansei de ser um qualquer. Você acha que eu nunca fui um qualquer? Não, eu já fui qualquer pra caramba. Mas hoje eu me preocupo muito. Hoje de manhã eu fui levar um cliente meu ali no Civite, aí em frente à delegacia, a DPM ali, o cara vinha subir no Norte Sul, já jogou. Aí ele falou, Renanzinho, o cara só pode ser polícia, né? Aí eu falei, ele é polícia, porque eu conheci o cara, né? Conheci o carro do cidadão. Aí eu falei, ele é polícia. Aí ele falou bem assim, vai dizer que você nunca fez isso? Eu falei, rapaz, eu morava aqui, mano, eu passava direto aqui todo dia para descer. Fiz e fiz muito, mas hoje eu me preocupo com o inferno. Hoje eu me preocupo com o inferno. Hoje eu me preocupo em arder no fogo. Um dia, voltando da casa da minha mãe, mora na Serra, 11 horas da noite, na frente da CVC, o sinal amarelou e eu vim sentando o pé. Meu irmão, eu estava sozinho. Estava eu e Deus, e verdadeiramente Ele estava. E aí eu já ia passando, Ele, opa, eu já muito audível, muito perceptível a voz. E eu freiei, e o Espírito falou bem assim para mim, ser crente onde todo mundo vê é muito fácil. Ser crente onde ninguém está te vendo é que é complicado. A mudança no seu comportamento, ela tem que ser onde ninguém te vê. A mudança na sua atitude, ela tem que ser onde os olhos do homem não estão vendo, onde é só eu e Deus. Oba, oba, todo mundo está vendo, mas aqui, ó, Ele vê. Aqui, só Ele vê. O nosso comportamento ele tem que ser impactado. Se não tiver impacto de comportamento, onde haja transformação, onde haja mudança de atitude, de pensamento. Meu irmão, quer te desanimar não. Mas tem duas portas, por uma das duas você está entrando. Simples assim, não estou falando eu. Evangelho de Mateus 7, 13, 14. Está escrito lá. Não sou eu quem fala.
No início nós pedimos a ser boca de Deus nesse lugar, e a palavra está aqui falando, e eu só estou repetindo o que a palavra diz, amém, pastor? Amém, glória a Deus. Quem Ele é para você? Quem Ele é para você? Meu Deus, que pergunta. Varão que tem sede. Aleluia. Tem que ter muita coragem, meu irmão, para bater no peito e falar assim, ó, eu sou cristão. Porque a partir do momento que você se intitula dessa forma, as pessoas vão olhar para você. Você estará em evidência. Se você tem coragem de bater no peito e afirmar que é, se comporte assim, pelo amor de Deus. Quem Ele é para você? Ele é aquele que está escrito no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. Estará escrito bem assim: porque importa que cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver sido feito por meio do corpo. Quem Ele é para você? Ele é aquele que você encontrará com Ele no dia do juízo. Quem Ele é para você? Ele é aquele que vocês terão que dar conta do que fizemos por meio do nosso corpo aqui nessa terra. Quem Ele é para mim e para você? Ele é aquele que julgará aquilo que nós fizemos. E queridos, não adianta fugir, porque isso vai acontecer. Querendo ou não, o dia do Senhor chegará. Querendo ou não, o dia da ira, da vingança do nosso Deus há de vir. E prepara-te para você se encontrar com Ele. Quem Ele é para você? Ele é aquele que vai dizer para você que não adianta querer dar jeitinho. Ele é aquele que dirá para você que não adianta querer porta alternativa, que não vai haver porta alternativa. Porque existe porta do céu, porta do inferno e terceira porta no ar. Quem Ele é para você? Caminho alternativo não haverá, querido. Não haverá. Não haverá. A maior dificuldade das pessoas quando são impactadas pelo poder da palavra, de entender que existem duas portas e dois caminhos, é na hora de decidir entrar pela porta que vai para o céu. Porque a porta que vai para o inferno, ela aceita exatamente como nós somos. Pessoas de caráter duvidoso. Antes de Cristo, todos somos pessoas de caráter bem sem vergonha. É uma boa palavra. Pelo menos eu era assim, eu estou falando de mim. Se você se enquadra nisso, Deus conhece o seu coração. Mas antes de Cristo nós não somos ninguém. Mas quando chegamos diante das duas portas, ou você vai escolher para lá ou para cá, é simples assim. Para lá você vai do jeito que você está, do jeito que você quiser, amando as paixões da carne, saindo da célula e fazendo tudo o que você sempre fez, saindo da igreja e indo para o bar beber. Pode ir, meu irmão. Pode ir. A dificuldade é acertar por uma das duas portas. Mas para entrar pela porta que vai para o céu, é espaçoso não, é apertado, é estreito. E você só vai passar por lá, se você se despide de você. Se despide do que você quer, das suas paixões, dos seus prazeres, das suas vontades. Quem Ele é para você? Um dia a Carol me perguntou bem assim, aí, vou te fazer uma pergunta, Carol, minha esposa. Falei, Felipe, fala a sua pergunta. Se você tivesse 30 dias de vida, só isso, o que você faria? Falei, filé, pega a visão que eu vou te dar. Eu pegava uma boa parte das minhas economias, pegava você, o Breno, o Benjamin, a Beatriz, ia para Bali. Porque o meu desejo é conhecer aquele lugar. Eu ia surfar em Bali, é para pegar e ficar surfando e adorando a Deus 30 dias direto, até o dia que o Senhor me recolher. Eu ia surfar, meu irmão, naquele lugar que eu acho que é incrível. Eu nunca fui lá, mas é meu sonho conhecer aquele lugar. E eu vou. Quem segue a gente nas redes aí, um dia você vai ver a fotinha minha lá. Mas eu iria para lá, conhecer aquele lugar incrível. E eu fiquei pensando sobre isso. Sobre as coisas da vida.
E eu pergunto para você nessa noite, não precisa me responder, seja introspectivo e reflita e responde para si próprio. Se você tivesse 30 dias de vida, e não teria outra forma de 30 dias, e só existisse uma única forma, pega a visão, em 30 dias você vai morrer. E a única forma de você permanecer vivo é Jesus Cristo. É se render de corpo, alma, espírito. É entregar a Ele sua vontade, o seu querer, e falar: Senhor, reina sobre minhas vontades, reina sobre os meus pensamentos, reina sobre o meu falar. Se render a Ele nessa proporção, dessa forma, a ponto de você ser transformado, impactado, e gerar uma mudança em tudo que há na sua vida, a ponto das pessoas olharem: varão, estilinho de Jeová, e aí vai. O que você preferiria? Em 30 dias você morria? Ou você aceitaria Cristo e deixaria Ele fazer a mudança por completo na sua vida? Quem é Ele para você? Quem Ele é para você? Ele é aquele que pode fazer isso hoje, neste lugar. Quem Ele é para você? Se você pergunta para um ateu bem assim: aí, meu irmão, você acha certo um homem adulterar, trair sua esposa? Claro que não. Você acha certo roubar? Pergunta para um ateu se você conhecer um. Claro que não. Você acha certo matar? Claro que não. E sabe onde está escrito isso? Na palavra. O primeiro lugar que foi escrito isso foi na Bíblia. Então, se até um ateu segue a via de regra da palavra, por que eu e você não fazemos uso dessa palavra? Se até um ateu pega a via de regra e faz menção disso, sem saber que é isso, usa. Porque muitas vezes com o nosso comportamento nós negligenciamos a palavra santa e poderosa, palavra que confronta. Quem Ele é para você? Aleluia. A primeira classe de pessoas da qual o Senhor Jesus perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Queria falar exatamente sobre isso, sobre pessoas que diziam ser conhecedoras de Deus, conhecedoras de Cristo, conhecedoras do milagre de Deus, mas que no dia seguinte não surtia efeito nenhum. Quem Ele é para você? No dia seguinte tem que surtir efeito. O poder da palavra ele tem que impactar. Quem Ele é para você? E a segunda classe de pessoas que o Senhor Jesus Cristo perguntou essa pergunta: e vós? Meu Deus, coisa linda. Quem dizeis que eu sou? E o homem cheio de Deus, assim como eu e você. Um homem cheio de vontade de servir ao Senhor, assim como eu e como você. Responde bem assim: tu? Se fosse eu e Renan falando. Falei: qual é, Jesus? Você, meu irmão, você é o cara. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda pergunta perguntada pela segunda vez foi com a intenção de ser feita a pessoas que conheciam a Deus. Pessoas que caminhavam na direção das promessas de Deus. Pessoas que caminhavam em direção a tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida, que Deus pregava, que Deus curava, que Cristo sarava, que Cristo libertava. Quem Ele é para você? Meu irmão, se essa pessoa, alguém chegasse para mim assim: ei, meu irmão, qual é, Nanzinho? Quem é Jesus para você? Irmão, se essa pergunta fosse pessoal, eu ia falar bem assim. Eu ia falar bem assim: brincadeira. Eu ia falar: senhoras e senhores, eis aqui alguém que dispensa apresentação. O nome dele é Jesus, Yeshua HaMashiach. E quer saber dos seus feitos? Pega essa visão que eu vou te dar. Meu irmão, ele abriu o mar vermelho por amor a um povo. Quando Davi estava em apuros contra Golias, ele foi lá dar uma força para Davi. Meu Deus! Gente, e olha só que ele mais.
Quando o Daniel estava lá sofrendo na cova dos leões lá, quem estava presente com ele? Ó, é ele. Ele curou enfermo, ele fez paralítico andar, fez cego enxergar, tudo que é tipo de enfermidade ele curou, sarou, ele libertou. E pessoalmente falando, nos momentos mais difíceis da minha vida, ele estava comigo. Quando eu estava no chão caído e ninguém sabia que eu estava caído, ele foi lá, estendeu a mão e falou: levanta, porque eu sou contigo. Quando eu chorava, ninguém via, ele me enxugava minhas lágrimas. Em Apocalipse 21 fala: ele enxugará toda lágrima. Ele enxugava minhas lágrimas. E quando todo mundo dizia que eu não chegaria, ele falou: confia em mim. Confia em mim. E quando eu estava morto, no leito de hospital, onde minha mãe e minha esposa iam trocar ideia de quando e onde iam me enterrar, ele disse: ainda tem vida aí. Tem promessa aí. Tem promessa neste lugar. E esse mesmo Deus está aqui neste lugar. E Ele, quem Ele é para você? Quem Ele é para você? Quem Ele é para você? A pergunta. Meu Deus, é aquele que está no controle de todas as coisas. É aquele que vê tudo, que sabe de tudo, que conhece todos. Ele é aquele que sabe o que vai no seu coração, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Ele é aquele que está pronto para estender a mão em sua direção e falar: filho, confia em mim. Vem cá. Eu sou contigo. Se as dificuldades, o mar da sua vida não se abrir, confia em mim. Se as dores têm feito você caminhar de cabeça baixa, filho, confia em mim. Se as adversidades da sua vida têm te enfraquecido, não têm te deixado entender o que Deus tem para você, a pergunta para mim e para você nessa noite é: quem Ele é para você? Meu Deus, Ele é aquele que vê onde ninguém vê. Ele é aquele que sabe o que ninguém sabe. Ele é aquele que entende quando ninguém te entende. Eu gostaria de concluir essa ministração nessa noite. Quem Ele é para você? Ele é aquele que te ama, querido. Ele é aquele que quer te abraçar. Quem Ele é para você? Ele é aquele, pega essa visão que eu vou dar, mas pega ela, que é uma visão muito da bem dada. Ele é aquele que não morreu por mim e por você. Ele é aquele que morreu por mim e por você. Mas pega bem dada essa visão agora. Você conhece alguém que já ressuscitou? Eu conheço. E o nome dele é Jesus. Ele é o dono da nossa vida. Ele é a verdadeira razão de eu e você estarmos aqui, neste lugar, nessa noite. Já vi pregadores falando sobre isso e vou falar também. Se você for lá no túmulo de Buda, vai estar assim: aqui jaz Buda. Se você for lá no túmulo de Maomé, vai estar assim: aqui jaz Maomé. Se você for lá no túmulo de qualquer outra pessoa, alguma outra pessoa que você conhece, que fez diferença na história, e for lá olhar, vai estar assim: aqui jaz tal, falando de tal. Mas se você for no túmulo de Jesus Cristo, meu Deus, estará escrito assim: não está mais não, ressuscitou, e está aqui nessa noite. Meu Deus, aleluia, glória a Deus.